Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Eu confesso para vocês que eu estou bem alegre essa noite. Apesar de ter sido um dia bem tribulado, mas estou bem alegre, né? O Carlos esteve comigo o dia hoje, né, Carlos? Deu problema lá no meu carro, foi aquela batalha lá, né? Aí japonês, sabe que japonês é uma benção, né? Japonês é uma benção. Fala pro seu irmão assim, japonês é uma benção. Né? Mas às vezes eles são meio xarope, né? Mas assim, não deixe de dar razão para eles, sabe? Porque o meu carro quebrou no estacionamento lá da casa do Carlos e da Josi, e o alarme disparava, e alarme é aquela coisa, sabe, né? E ela não gostou muito, não sei porquê, mas não gostou muito, né? Mas, glória a Deus, né? Isso não tirou a minha paz, não tirou o temor do Senhor no meu coração, né? E é uma coisa que eu aprendi desde cedo, é temer o Senhor. Confesso para os irmãos que toda vez que, é a segunda vez que o pastor me dá uma oportunidade aqui no púlpito, e confesso que sempre, eu aprendi isso, desde o começo da conversão. Se alguém, né, perde aquele frio na barriga, aquela vergonhinha santa, alguma coisa está errado, né? Ou está confiando na força do próprio braço, ou já está se achando autossuficiente. Então eu glorifico a Deus, porque todas as vezes que é me dado uma oportunidade, bate aquele nervosismo, aquele frio na barriga, né? Mas eu sei que o Senhor está na frente e Ele quer nos abençoar. Amém? Eu queria que você olhasse para o irmão que está do seu lado, bem fixo assim dentro do olho dele, esse olho de japonês, fala para ele abrir direito, né? Abre direito, acho que é só eu e o Paulo que é meio alemão, meio italiano aqui, né, Paulo? Mas fala para ele assim, deixa Deus te abençoar hoje nessa noite. Fala para ele assim, abre o teu coração, que Deus quer falar contigo. E Ele vai te abençoar. Amém? Dá um brado de louvor ao Senhor, né? Você aplauda Ele, se aplauda mesmo, glorifica o nome dEle mesmo, que eu penso que o culto é o ápice para a vida de todo cristão, né? Que a gente vive aí a semana inteira, passa dia após dia, trabalho, casa, trabalho, né? Tem algumas atividades para o meio, mas o domingo é dia de festa, né? É dia de alegria, é o dia que a gente vem cultuar o Senhor, né? E eu creio que o culto tem dois direcionamentos. Um é daqui para o alto, o momento em que nós adoramos ao Senhor, glorificamos, exaltamos o nome dEle. E o outro é quando Ele, lá do alto, desce a sua bênção, a sua misericórdia, através da sua palavra, para as nossas vidas. Quem crê nisso? Mais forte, gente, mais forte. Dia de festa, é festa. Dá um glória a Deus bem forte. Aleluias. Fala assim, você é livre para adorar. Eu vejo, tem uns caras aqui que gostam de futebol, né, Marcelão? O Marcelo gosta bem mais que eu, com certeza, né? Eu não levei muito jeito, confesso. Meus irmãos jogam bola. Meu pai, eu não vou falar nada do meu pai, né? Mas eu acho que eu peguei o jeitão dele. Mas tem gente que vai assistir um futebol, né? Isso é sempre bem falado, né? Vai assistir um futebol ou está assistindo na TV, se alegra e não sei o que, faz aquela festa, dá uns pulos na hora que faz gol. Aí quando fala assim, Jesus vive, fala assim, amém. Não é assim que funciona? Não é assim? Fala para mim, responde para mim, não é assim? Na maioria das vezes? Vamos treinar? Então, 1, 2, 3, Jesus vive! Aleluia, está melhorando, glória a Deus. Abre a sua Bíblia lá em Lucas. Lucas é o evangelho que a gente está aí se deliciando, né, como Paulo gosta de falar. Lucas, capítulo 4, verso 1 em diante. Amém? Quem for achando vai dando amém aí. Amém? Aleluias. Todos acharam? Amém? Posso ler? Vou ler então. Lucas 4, a partir do versículo 1. A minha Bíblia aqui diz tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e ao fim deles teve fome. Disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, dize a estas pedras que se transformem em pão. Jesus lhe respondeu, está escrito,
nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo levou-o a um alto monte e mostrou-lhe no instante todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: então eu te darei toda a autoridade e a glória destes reinos, pois a mim foram entregues e posso dá-los a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: está escrito: adorarás ao Senhor, o teu Deus, e só a ele prestarás culto. O diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito: darás ordem aos teus anjos a teu respeito, para que te guardem e que te segurem nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: dito está, não tentará o Senhor o teu Deus. Tendo o diabo acabado toda a tentação, o deixou até o momento oportuno. Amém? Eu queria trazer uma palavra já antiga, uma palavra que, se não todos, a maioria daqueles que estão aqui nessa noite já ouviram a falar a respeito de alguma coisa desse tipo. Eu quero falar sobre tentação. E o tema que o Senhor colocou no meu coração é assim: tentado sim, enganado não. Amém? Então, para a gente entender isso, temos que entender qual é o mecanismo, qual a forma que o diabo usa para envolver, nos atrair, nos aprisionar, chegando a nos levar talvez até a morte espiritual. É assim que funciona, né? Para tudo isso tem um mecanismo. Se a gente pode colocar algum adjetivo, alguma qualidade em Satanás, o nosso inimigo, é que ele é organizado e bem organizado. Nós perdemos ponto nesse quesito em organização para Satanás. O reino dos céus é organizado, existe uma hierarquia, existe ordem, decência, né? E nós, por sermos seres humanos falhos que somos, nós não levamos a sério a respeito de ordem e organização por muitas das vezes, né? Mas o diabo sim, ele é organizado. E para nós entendermos isso, existe um homem na palavra de Deus, um tremendo de um homem, que eu creio que todo nome que é citado dentro da palavra de Deus, todo homem que Deus deu o privilégio para que ele, em algum momento da sua vida, expressasse ali, vindo direto do trono de Deus, da mente magnífica do Senhor Deus, porque a Bíblia, sim, foi homens que escreveram. A Bíblia, existem vários escritores da Bíblia Sagrada, mas autor só existe um, que é Deus. Então, realmente, todo homem que teve a oportunidade de escrever algo na palavra de Deus é um homem tremendo, eu considero assim. E Tiago foi um homem desse. Tiago era meio-irmão de Jesus, meio-irmão porque Tiago era filho de Maria, mas o Zé, nosso irmão Zé, um homem tremendo também, pensa num cabra macho, era o tal do Zé. Uma jovem, adolescente, prometida a um homem já de terceira idade, né? E você sabe que os judeus, eles são bem ligados a esse negócio de lei, de cultura, essa coisa toda. Então, ele a palavra de Deus fala, né, que ele tentou até desistir. Mas ele se preparou, se guardou, esperava pela esposa, a esposa ficou grávida. Ele poderia muito bem ter chutado o balde e falar: não, não quero mais nada. Mas ele não. O Senhor falou com ele, ele entendeu a promessa, ele entendeu o desejo de Deus através da família dele, né? Nós estamos aí estudando sobre família, o casal, né? Muito tremendo demais. E Deus quis usar tremendamente aquela família. Então Tiago, esse meio-irmão de Jesus, filho de José, filho de Maria, Jesus, por ora, filho de Maria, né, mas filho de Deus, Altíssimo, concebido pelo Espírito Santo de Deus, deixou escrito algo para que nós entendêssemos, né? Tiago foi um homem tremendo, foi
líder da igreja primitiva, se não o primeiro líder da igreja de Jerusalém. E eu queria que você, não precisa abrir, eu vou ler para você. Está lá em Tiago 1, 12 ao 15, diz assim, eu vou seguir a linha do Marcelo de domingo passado. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Vocês aprenderam o que é bem-aventurado, né? Amém? Todos aprenderam? Bem-aventurado, é feliz, alegre, muito feliz. O varão que sofre a tentação. Porque, quando for provado, receberá uma coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concedido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Amém? Primeiro, uma palavra chamou minha atenção: engodado. Foi essa a palavra que Tiago usou, engodado. E assim, todos nós vamos ser tentados, todos vamos ser tentados. Eu sou tentado, né? As pessoas de mais idade são tentadas, homem é tentado, mulher é tentado, jovem é tentado, crianças são tentadas. Eu vou falar aqui, se eu tiver errado, o pastor vai me corrigir. Por que você acha que você entra na loja de conveniência? Quem que aqui entra na loja de conveniência? De vez em quando, né? De vez em quando, de manhã cedo. Quando as crianças entram na loja de conveniência, abre a porta, o que tem logo de cara, assim, uma cestinha para ela própria ir lá pegar. Qual que é a parte mais legal do Combine? A parte dos doces. Qual que é os doces das crianças? Está na parte mais... No supermercado, o pastor agora, se eu estiver errado, ele vai falar comigo depois. No supermercado, os produtos que são feitos para as crianças, onde estão? Nas partes mais baixas. Quando você entra em época de Dia das Crianças ou alguma época festiva, qual é o público mais visado? Tipo, vai comprar um ovo de Páscoa, nós estamos aí na época próxima à Páscoa. A criança entra no mercado, vê aquele corredorzão, aqui nem tanto, né? Mas no Brasil, entra nesses mercados grandes assim, você vai assim, você perde de vista aquele túnel de ovo de Páscoa aí, colorido, sabe, todo enfeitado, com musiquinha. Todos nós somos tentados, de alguma forma todos nós somos tentados. De criança a velho, todos nós somos tentados. Amém? Então a palavra engodado significa enganado. Sabe, enrolado, ludibriado, enganado. Todo mundo é enganado. E eu glorifico a Deus por isso, o pastor também, o Paulo também vai glorificar. E tem alguns outros mais aí, o Djalma, o Gilmar. Graças a Deus, eu glorifico a Deus por isso e tenho, sabe, tinha o desejo, sabe, mas eu sinto pena porque eu não posso proporcionar isso mais para as minhas filhas. Porque da minha infância até os meus 11, 12 anos de idade, eu cresci nas fazendas que meu pai trabalhava. E pensa num lugar bom de crescer, fazenda. Sabe? Árvore vira nave espacial, bananeira vira o seu inimigo, você vai, corta ela, fura ela. É divertido demais, sabe? Não tem risco nenhum, né, entre aspas, né, como a gente, como é oferecido hoje, né, os riscos que a juventude, as crianças correm hoje. Na fazenda, morando lá, o máximo era um arranhão, sabe, um braço quebrado. Eu e meus irmãos, assim, temos cicatrizes inúmeras para contar. E a gente rola de dar risada dos tempos que a gente vivia, né, nos sítios. E uma coisa que era bacana de fazer, né, apesar de ser uma coisa meio mal, né, mas era legal de fazer. Criança, não tinha maldade no coração, mas brincava para se divertir. E quem aqui nunca caçou passarinho? Ou algum bicho? O meu pai incentivava a gente, que ele fez uma armadilha de caçar lagarto lá, e a gente se divertia demais. E
colocava ali aquela armadilha, preparava, e o lagarto ia lá e era batata, era pego, né? Só que tinha um esquema, sabe? Tinha aquele, eu não sei se alguém já viu, aquelas armadilhas que é tipo uma pirâmide assim, e a gente mesmo construía. Olha como é que esse sítio é bom demais, sabe? Você mesmo faz as coisas ali com a mão, e a gente construía aquilo, colocava ali um pauzinho para ele ficar, né, meio em pé assim, e de bambu, olha o Paulo revelando as coisas, de bambu, madeira, não sei, eu fazia de madeira, porque não tinha bambu lá, mas era de madeira mesmo. Então, a gente fazia aquela armadilha, colocava um pauzinho, uma linha e se escondia atrás de alguma coisa. E ali colocava tudo que passarinho, galinha, as galinhas da minha mãe, ela ficava doida, ela pegava as galinhas dela. Aí colocava ali milho, quirela, o que tinha lá que o passarinho comia, nós colocava ali. Aí o passarinho vinha, ou a galinha, mais galinha, não pegava, vou falar galinha, mas as galinhas vinham só para se divertir. Aí as galinhas vinham, olhavam o milho, né, ou o que tivesse ali, olhava, ia lá, aí a galinha entrava debaixo da armadilha, puxava o pauzinho, pegava a galinha. Isso é o engodo. Isso que significa engodado, enganado, ludibriado. Os animais vinham, olhavam, né? O pecado entra pelos olhos. Os animais viam aquilo, eram enganados com aquilo e eram presos, né? Alguns até matavam, né? Uns amigos nossos até matavam os passarinhos, mas nós não, nós era só mais por diversão mesmo. Isso significa engodado. Amém? Diz lá assim também, ó, engodado pela sua própria concupiscência. A palavra concupiscência significa desejo. A galinha ia lá, ela olhava para o milho, então, olha, falando mas assim, era despertado, né, no animal um desejo. Passava ali, via aquilo ali, via o engodo, via o que atraía ela ali, ela era enganada, despertava o desejo, e o animal era aprisionado. E os que matavam para comer. Ou então, se pegasse um passarinho, e passarinho selvagem, você sabe, se tirou da natureza e pôs preso na gaiola, só os espirituais vão entender o que eu vou falar aqui agora. E ponhava ele na gaiola, ele não passava muito tempo, ele adoecia, porque ele não sabia viver preso, não sabia viver fora da liberdade. E é o que o pecado faz com o ser humano, aprisiona, sabe? E nós, por não sabermos viver preso, a gente vai definhando, sabe? Vai se entristecendo, chegando ao ponto até de morte espiritual. Olha só como é sério esse negócio. Engodado, ludibriado, né? Pela nossa própria concupiscência. Então, todo ser humano é tentado, todos nós. Pela nossa própria concupiscência, pelo nosso próprio desejo. E indo um pouco mais atrás, onde ainda não havia o pecado, eu só estou falando isso aqui para a gente entender, tá? Vocês estão me entendendo? Amém? Quem pode dar um amém, um glória a Deus aí que está entendendo? Glória a Deus. Então nós vamos voltar a um tempo, alguns milhares de anos atrás, né? Fecha os teus olhos aí, começa a fazer uma viagem assim, alguns milhares de anos atrás, num tempo ainda não existia pecado ainda nesse tempo. E uma criatura muito bela, sabe? Pensa numa criatura bela, inteligente, sábia. Morava num alto monte, tinha um trono. Só que ela de longe observava um monte ainda mais alto e um trono. E pela sua própria concupiscência, ele foi atraído, sentiu o desejo por aquele trono. E nós estamos falando do Senhor Lúcifer, o diabo, Satanás, nosso adversário, nosso inimigo. E ele então foi atraído pela sua concupiscência, sentiu o desejo em se tornar maior do que Deus, ou receber louvor e adoração assim como Deus recebia. E você sabe da história muito mais do que eu. Deus não gosta de dividir o seu trono com ninguém, porque dele é o reino, a glória e a eternidade pertence a ele.
Então você sabe da história, Satanás foi lançado fora do paraíso, dos céus, né? E juntamente com ele, a palavra de Deus fala que veio a terça parte dos anjos. E foi assim que foi gerado o primeiro pecado da história do universo. Pela concupiscência, pelo desejo. Então, Satanás foi banido, os anjos que estavam mancomunados, assim, eu vou usar essa palavra, mancomunados com ele, né, foram junto com ele, e foi assim que gerou o primeiro pecado da história do universo. E algum tempo mais para frente, o Senhor Deus, na sua infinita sabedoria, com a sua mente divina, começa a planejar um lugar. Haja luz, você já vai entender, haja, né, o firmamento, haja os animais, as plantas, a divisão. E Deus criou um lugar belo, lindo, maravilhoso, que é o Éden. Deus, a gente está sabendo disso faz tempo já também, que Deus é um Deus que Ele quer e gosta de ter relacionamento. E Deus criou aquele lugar belo. Penso eu no meu coração e falo assim, nossa, eu tenho que colocar alguém ali naquele lugar. Um lugar tão lindo, tão belo, só que ainda não tem alguém semelhante a mim. Então Deus vai, forma o homem do barro, sabe? Sopra sobre ele o Espírito. E o homem começa a andar no jardim do Éden, dá nome aos bichos. Aí eu vou tirar isso aí de ontem, do curso de Educando Filhos. Aí o Senhor Deus viu Adão lá só. E o homem, a gente sabe que não pode, não consegue, não sobrevive só. Eu vi uma pesquisa há algum tempo atrás, as pessoas colocavam 10 bebês, 5 separados dos outros 5. E 5 deles recebiam ali alimento, os cuidados necessários, mas recebiam afeto, carinho, calor humano. Os outros 5 não. Recebiam só o alimento, ou trocava a fraldazinha, mas de alguma forma eles não tinham contato com outro ser humano. Não passou muito tempo, não lembro do tempo específico, mas não passou muito tempo, aqueles 5 que não tinham calor humano, não recebiam o calor humano, morreram. É algo muito triste, não sei nem se é verdade isso, eu ouvi isso e achei sério, interessante, mas aqueles que não tinham calor humano não sobreviveram. Ao contrário daqueles que tinham todo cuidado, os 10 tinham os mesmos cuidados, a única diferença é que eles tinham o afeto de alguém, o calor humano. Então Deus viu que Adão não podia ficar só, o que falou para ele? Rapaz, eu vou colocar uma mulher do lado dele. E quem pode dar uma glória a Deus pelas nossas esposas aí? Aleluias, né? Porque eu falo, se não fossem as minhas esposas, eu nem vestido assim hoje estaria aqui, sabe? A minha esposa, eu quero que a minha, tá, eu errei, né? Mas as minhas filhas também são minhas esposas, amém? Eu cuido delas também, ajudo elas, motivo elas, mas a minha digníssima está ali, amém? A gente é, né? A gente é. Mas então Deus tirou da costela a Eva para eles ficarem, para eles caminharem junto. Porque imagina Adão lá, sozinho já há tanto tempo, Adão olha para o boi, o que Adão vai falar para o boi? Fala, mu. Aí o boi responde, mu. Né? Adão queria companhia, estava ali, Deus viu isso, Deus observou isso, fez para ele uma ajudadora, alguém que pudesse ali ombrear com ele naquele lugar tão belo. Eu penso na beleza que não devia ser o Jardim do Éden. Pensa, Okinawa, né? Fala em uns lugares bonitos aí, Bora Bora, passa longe, né? Mas então, e Deus colocou tudo naquele jardim, só que Ele deu uma ordem, Deus deu uma ordem para tudo, vocês podem usufruir de tudo, pode comer, né? Pode aí passear, tomar banho, tudo, menos, vocês só não podem comer daquele fruto, daquela árvore específica ali, né? Que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, ali vocês não toquem. Só que aí, olha só, o primeiro pecado do universo já tinha sido gerado. Aí Satanás vendo isso, poxa, Deus me baniu, eu, anjo de luz, ministro de louvor, da mais alta hierarquia dos céus,
E Deus vai e faz esse aí igual a... pior, assim, mais inferior do que eu, sabe? Orelhudo, narizudo, sabe? O cabelo já ficando branco, tem que pintar. Deus dá crédito para isso? Então, o Satanás vai, sabe, penso eu, que ele sabe que pode tentar, e é o que ele faz. Ele faz com que, não vou falar só da Eva não, tá? Faz com que Adão e Eva, né? Primeiro Eva, a palavra de Deus é bem clara. Mas faz com que Eva desobedecesse a palavra do próprio Deus e fosse enganada, ludibriada, engodada pela palavra de Satanás. Não, você pode comer sim. Come sim, não vai te fazer mal nenhum. Então Eva foi engodada, Satanás preparou a armadilha. E a gente sabe que o pecado, uma vez cometido, gera morte, né? Então Eva foi ludibriada, Adão veio, depois experimentou do fruto também, e o pecado se instalou na humanidade de uma forma total. Por isso, todo aquele que é nascido depois, né, de Adão e Eva, a palavra de Deus diz que todos que nasceram são pecadores, e todos estão destituídos da glória de Deus. Né? E a palavra todos significa todos. Então não existe aquele que possa falar assim, não, eu não tenho pecado, eu não posso ser tentado. Todos nós temos no nosso íntimo, no nosso ser, sabe, o princípio ativo do pecado. Mas então a queda do homem acontece pela concupiscência, pelo desejo do coração. Eles poderiam muito bem ter olhado, né, ter resistido, obedecido à palavra de Deus, não serem ludibriados pelo engodo que Satanás tinha colocado para que eles viessem a cair. E é assim que funciona conosco, na nossa atualidade, é da mesma forma. Satanás sabe do nosso desejo, sabe daquilo que a gente, daquela área que a gente pode ser tentada. Né? Uns são tentados em uma área específica, outros são em outra área, alguns são tentados na mesma área, alguns têm vencido isso, outros têm começado a luta para vencer as tentações da sua vida. Mas é o que a gente, né, deve levar em consideração, é que Satanás, ele é o nosso adversário e ele vem com tudo. Sabe, ele não mede esforços para tentar o ser humano, para nos engodar, né, através da nossa concupiscência, nos levar a pecar, né, e o pecado, uma vez consumado, gerará a morte, e é a morte, não é a morte física, essa morte física aqui, que o sono, eu aprendi esse dia atrás que o sono é a 10ª parte da morte. Sabe por que você todo dia acorda de manhã, tem que lavar a boca, porque parece que dormiu chupando uma meia? Ou então você acorda com o olho grudado assim, sabe, aquela melequinha? Sabe por que você tem que lavar o rosto, escovar os dentes todo dia de manhã cedo? Porque dia após dia o homem, o ser humano está morrendo. E eu aprendi que a morte é o sono é a 10ª parte da morte. E o pecado não vai nos levar a essa morte física do nosso corpo, dessa carne. Mas o pecado vai nos levar à morte espiritual. E é isso que Satanás quer. É isso que Satanás tem tentado engodar, ludibriar a igreja, a noiva de Cristo, para que ela seja enganada pelo seu próprio desejo. Porque você acha que não daria para Adão e Eva lutar contra o pecado? Com certeza daria, contra a armadilha de Satanás, com certeza daria. Porque pensa na intimidade que Adão tinha com Deus. Sabe? Desfrutava daquele lugar belo, lindo, maravilhoso e desfrutava ainda da comunhão plena com Deus. Pensa em você andando com Jesus, com Deus, lado a lado, assim, conversando, tete a tete com Deus, olho no olho, sabe, sendo esclarecido por Deus, e ainda vem Satanás, mesmo o homem desfrutando de tudo isso, ainda vem Satanás e consegue enrolar o homem, levando o homem ao pecado e a gerar, através do pecado, a morte e ser banido do paraíso.
E é justamente isso que Satanás quer também. Nós cantamos aqui, sai da tua tenda, que Deus tem uma terra prometida, Deus tem algo para você. E você acha que Satanás está contente com a promessa de Deus a respeito das nossas vidas? Você acha que Satanás está contente com o propósito de Deus em nos levar para morar juntamente com Ele? E juntamente com os anjos, com os 4 seres viventes, viver uma vida de louvor, adoração, declarando que Deus é santo, que é santo, que é santo, que é santo, tomando o lugar que outrora era do diabo. Satanás não está contente com isso, e eu espero que em nome de Jesus ele não fique contente mesmo, porque a igreja do Senhor vai se levantar, vai abrir os olhos, vai colocar o coração na palavra, vai voltar o coração para Deus, vai andar conforme o caminho que Deus tem preparado, não vai olhar de olhos, sabe, a gente vai andar, eu vou falar até andar como cavalo, assim, sabe, que coloca aquele negocinho que só vai para frente, só tem um caminho para se direcionar, porque quando o cavalo, se ele não tem aquele negócio, eu não sei nem o nome daquilo lá. É o tapa cabresto, foi falado aí várias coisas, o tapa cabresto. Se o cavalo não tiver aquele lá, o cavaleiro, o carroceiro, vai estar sempre assim, puxando ele, porque a tendência dele é ir para os lados. Algo vai atrair a atenção dele, ele vai para os lados. Então é colocado aqui lá e ele vai só para frente. Então a igreja do Senhor também, o Espírito Santo de Deus vai vendar os nossos olhos para o pecado e nós vamos caminhar para frente, olhando para Cristo, olhando para o alvo, olhando para a cruz, para a redenção. Aleluias! Então é isso que o diabo quer nos engodar, quer nos enganar. E é isso, é a armadilha que ele usa. Através do nosso desejo, ele quer nos ludibriar, nos enganar. E o desejo, deixa eu voltar aqui. De Deus não pode ser tentado por ninguém, mas cada um é tentado quando atraído e engodado, atraído pela armadilha, enrolado, enganado, a palavra engodado, pela sua própria concupiscência. E depois da concupiscência sendo concedido, dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, gera morte. Esse é o mecanismo. Esse é o mecanismo. Agora vem comigo. A humanidade toda perdida. Satanás olha para aquilo. Deus levantou Moisés, levantou Abraão, levantou Sansão, Davi, levantou grandes homens de Deus, levantou os apóstolos, levantou Paulo, grande homem de Deus. Todos esses homens em alguma área foram tentados. E eu penso comigo, que Satanás olhando tudo aquilo, pensava ele assim, eu fui destituído do meu cargo. Consegui enrolar, enganar Adão e Eva. Os heróis da fé, por mais que foram considerados homens, como eu disse, são tremendos porque têm o nome gravado no hall da fama de Deus, que é a palavra. Mesmo assim eram homens de carne, homens que tinham o seu desejo, foram enrolados em alguma área, enganados em alguma área. Satanás, penso eu, vendo aquilo, dava risada. E eu assim, estou envergonhando toda a humanidade, tudo aquilo que Deus criou, eu estou envergonhando. Porque não tem um nessa história que conseguiu até o fim. Tiveram seus méritos, sim, a gente não pode fugir disso. Mas eram homens tentados. Só que aí, penso eu, Deus vendo tudo isso, não quis que a humanidade continuasse dessa forma. E eu creio que é por isso que a gente está aí 2 meses já estudando o Evangelho. Porque o que significa o Evangelho? Boas novas. E é o que Deus trouxe para nós, boas novas. Sabe? Uma nova história. Aí pensa comigo lá no céu. O Senhor Deus olhando para tudo aquilo que Ele tinha feito. Deus tinha um plano perfeito, mas o homem, sabe, se enrolou todo. Se embolou todo na sua própria concupiscência, se afundou no pecado,
Aí Deus, com lágrimas nos olhos, fala assim, o que eu vou fazer? Aí se levanta, à direita do Pai, um ser tremendo em luz. Deus olha assim e fala, o que nós vamos fazer? Eu vejo Jesus Cristo levantando e fala assim, Pai, envia-me a mim. Eu posso. Aí Jesus, temos a promessa na palavra de Deus, Jesus, temos a promessa do Messias, os judeus esperavam o Messias. De que forma? Deus encontrou uma mulher tremenda, uma mulher de santidade incomparável, uma jovem. Falou assim, é essa aí que eu posso usar como serva. Ela mesma se colocou como serva. Então Deus pede emprestado o ventre de Maria. O Espírito Santo, Deus vem sobre ela. Concede a ela um filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo não é metade homem e metade Deus. Jesus Cristo é 100% homem, 100% Deus, nascido da mulher, mulher que era descendência de Adão, pecadora, da mesma forma, mas se colocou como serva, se guardou em santidade, por isso que Deus pôde usar ela. Pensa no temor que Maria tinha. Às vezes os caras metem o pau na Maria, mas é que a fé de outras pessoas direciona de uma forma errada. Mas Maria foi uma irmã tremenda, a ponto de se permitir e Deus olhar para ela e falar assim, essa aí eu posso usar, posso levar mesmo. Essa aí eu posso até, através da vida dela, levar o meu filho ao mundo. Então Jesus Cristo vem, 100% homem, 100% Deus. A Bíblia não fala da infância, não fala muita coisa, fala algumas coisas a respeito da infância de Jesus. Mas aí Jesus vem para o batismo de João, para cumprir toda a ordem, para cumprir toda a lei. Aí Jesus, levado pelo Espírito, não Satanás, não foi Satanás que levou Jesus ao deserto, não é isso que é a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo, depois do batismo, levou Jesus ao deserto. E eu penso comigo que toda obra que Deus tem para colocar nas nossas mãos, se não for o Espírito Santo de Deus a nos levar, não vai dar em muita coisa. E você vê que até Jesus Cristo precisou ser cheio do Espírito Santo de Deus para começar a obra, para começar o trabalho. E mesmo Jesus Cristo sendo 100% Deus, foi levado para o deserto. Penso eu que o deserto não é de todo ruim, porque no deserto a gente vai aprender, sabe, a passar por adversidade. Aí quando a gente passa pelo deserto, às vezes a gente coloca deserto como luta, como prova. Estou num deserto, né? Recebo dia 20, chega no dia 22, estou no deserto. O deserto não é de todo ruim. O deserto é para a gente ser aprimorado. O deserto é para a gente ser melhorado, é para a gente ser lapidado. E lá no deserto, levado pelo Espírito Santo de Deus, Jesus foi levado. E Satanás, chegando lá, depois dos 40 dias, de Jesus, passou lá os 40 dias no deserto, sem comer, sem beber, sem algo para cobri-lo durante o dia ou durante a noite. Talvez somente, não posso ser assim, cravar um ponto aqui com vocês, Jesus estava só com a roupa, e provavelmente, com certeza, só a roupa do corpo, aquelas túnicas, aqueles vestidão, né, como a gente vê aí, né, em algumas figuras ou em filmes que a gente assiste. E Jesus estava lá no deserto por 40 dias e 40 noites, passou ali, e depois daquilo, então Jesus, o que ele teve? Depois que passou os 40 dias e as 40 noites? Fome. O que é a fome? Não é um desejo do homem, é uma necessidade do homem? Agora entende aqui comigo. Jesus sendo 100% Deus, mas 100% homem. Satanás tenta no desejo do homem, no desejo que Jesus tinha de se alimentar, tenta enganá-lo e engodá-lo. Enganá-lo e engodá-lo, não, tenta engodá-lo ou enganá-lo, se você assim preferir.
Então ele vem e fala, se você é filho de Deus, tá vendo as pedras aí? Transforma em pão. Jesus Cristo pode ser tentado? Quem concorda? Sim. Porque se ele não pudesse ser tentado, Satanás não ia lá para tentá-lo. O homem Jesus. Só que a tentação de Jesus, eu entendo que é diferente da tentação nossa, ser humano. 100% homem, nada de Deus. Só a criação, só o projeto de Deus. Porque nós, seres humanos, Jesus era tentado de fora para dentro. Nós, seres humanos, somos tentados também de fora para dentro, mas também de dentro para fora. Porque nós temos o princípio ativo, a matéria-prima do pecado. Jesus Cristo não. Jesus Cristo era tentado só de fora para dentro. Mas ele não tinha pecado dentro de si, dentro do seu ser. Então Satanás vai tentar, transforma a pedra em pão, aí Jesus vai. Quem pode ir junto comigo aí? Nem só de pão, é o que a palavra de Deus ensina. Primeiro, Jesus venceu a primeira tentação. Aí depois lá, no versículo... Cadê? Versículo 6. Ó, eu te darei autoridade e a glória destes reinos, pois foram entregues a mim e posso dá-los a quem eu quiser. Mais uma vez, Satanás tenta o homem Jesus. Quantos, o nosso ser, o nosso homem carnal, quanto nós não desejamos, sabe, o poder, a fama, sabe, a glória, o reconhecimento. Não vem falar para mim que você não sente aquele prazer quando alguém fala assim, nossa, como você foi bom nessa área aí. Bate aquele sentimento, sabe? A gente até dá uma... Foi tentar Jesus da mesma forma que o homem é tentado. O que Jesus responde para ele? Vamos lá comigo na palavra? Diz assim, ó, versículo 8, vamos ler junto? Versículo 8. Todo mundo, posso ler? Está escrito. O que está escrito? Aleluias. O homem não somos nós que merecemos ser cultuados, não. O nosso culto se volta para Deus. Quando nós glorificamos a Deus, quando nós exaltamos o nome do nosso Deus, se Ele por bem assim achar que a gente merece algo, Ele nos retribuirá. Mas toda a honra, toda a glória pertence a Ele. Todo o nosso louvor, toda a nossa adoração pertence a Ele. Tudo quanto a gente fizer, se a gente fizer como se Cristo fizesse, ou se como nós fizéssemos, quando nós fizermos algumas coisas, fizéssemos como se fizesse para Deus, quanto mais Deus se alegraria em nós. E eu penso que Deus rolava pro chão assim, quando dava, sabe, quando faz um gol, faz assim, Deus fazia assim, esse é meu filho. Quando Jesus Cristo, o homem, era tentado, mas contudo não era enganado. Jesus Cristo tinha a mente do homem, mas Jesus Cristo também era 100% Deus, a mente divina. Conhecedor da própria palavra. E com a própria palavra vencia as indagações e as tentativas, os investimentos de Satanás sobre a vida dele. Mesmo 40 dias e 40 noites, pensa no estado de Jesus Cristo, o homem, com fome, com sede, desidratado, desnutrido, queimado do sol. Penso eu já tremendo. Mas Jesus Cristo, o Deus, forma de Deus, vencendo Satanás através da palavra de Deus. Por mais uma vez, o diabo vai investir sobre a vida de Jesus. E o diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo, ele disse, tu és o filho de Deus,
joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ó Satanás, sendo às vezes até mais esperto que a gente, conhecendo a Bíblia. E ele usa a própria palavra para tentar engodar o Senhor Jesus, dizendo assim, darás ordem aos teus anjos a teu respeito para te guardarem e que te segurem nas mãos para que não tropecem em alguma pedra. Ó Jesus respondendo lá. Mais uma vez em Satanás investindo sobre a vida do homem Jesus. E mais uma vez Jesus tentado, sim, mas enganado não. E ele responde, dito estás, não tentarás o Senhor o teu Deus. Tendo o diabo acabado toda a tentação, o deixou até o momento oportuno. Olha só como é que funciona. E eu não sei se você, à medida que nós ministramos aqui, você relacionou isso à sua vida. Eu não sei como é que a sua mente funcionou em relação a essa palavra. Mas se você entendeu a forma com que Satanás tenta nos envolver para nos levar a pecar, e nós cometendo o pecado nos levar à morte. Não sei se você entendeu isso, eu espero que sim. Porque é o que eu quero passar para você, é o que eu quis passar para você hoje, nessa noite. Assim como Jesus tratou comigo. Porque eu vejo que nesses tempos tem acontecido coisas tremendas no nosso meio. E eu vejo que quando Deus começa a mexer, começa a ajeitar, a sacudir, Ele está querendo realmente trazer limpeza para a igreja, sabe? Está querendo arrancar aquelas arestas que ainda não foram arrancadas. Está querendo, sabe, nos lustrar. Uma história bíblica que me chama muita atenção é a construção do templo. E se você for ver lá no Antigo Testamento, o templo foi construído com as colunas, e as colunas, penso eu, era o templo para Deus? Não era o templo construído para Deus? Não poderia ter sido feitas de ouro, um material nobre? Mas se você for lá prestar atenção, as colunas foram feitas de bronze. E eu falei assim, poxa, né? Podia ser de ouro, um negócio muito mais bonito e elevado à altura de Deus. Mas as colunas foram feitas de bronze, porque eu entendi. Eu escutei alguns pregadores, pesquisei algumas coisas, e as colunas de bronze, você que entende de metal, você sabe que o bronze, com o tempo, ele perde o brilho. Aí é preciso alguém ir lá dar aquela polida para ele voltar a reluzir, a brilhar. E a igreja, como coluna da obra de Jesus Cristo, tem também que às vezes o Senhor o Espírito Santo de Deus vir e dar aquela lustrada, dar aquela polida, dar aquela ajeitada. Não é que nem noiva, né? Vai casar 6, aí vai se arrumar, começa a casar 9, 10 horas da noite. O Senhor Jesus vem trazendo limpeza, vem trazendo cura. E eu queria que você, nessa noite, observasse, olhasse para dentro de si. Se existe na sua vida, como eu olhei para mim nessa semana, e eu tenho convicção que tem áreas na minha vida que eu preciso mudar. Com toda certeza, tem áreas na minha vida que eu preciso melhorar. Tem áreas na minha vida que eu preciso falar, Espírito Santo de Deus, me segura, me toma. Se há em mim algo que está opaco, fosco, vem me ilustra. Se tem alguma rebarba que está atrapalhando a minha caminhada, vem e tira. E nessa noite eu queria que você também olhasse para dentro de si. Nós estamos na casa de Deus, foi o que nós cantamos aqui hoje, na casa do Senhor há liberdade. Então que você não se prive dessa palavra, não se prive da palavra de Deus. Se Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, recebeu tentação, mas através da palavra, através de obediência a Deus, conseguiu vencer as tentações, conseguiu vencer as limitações humanas, e o seu ministério foi tremendo. E o Senhor Jesus declarou que obras
maiores do que as que ele fez, nós faríamos. Nós, a igreja, eu, Paulo, Marcelo, o Juninho, a Júlia, qualquer um de nós. Basta a gente se aperceber como que a gente tem vivido. Será que Jesus Cristo tem sido realmente o nosso referencial? Será que Jesus Cristo tem sido realmente o nosso foco? O Senhor Jesus quer a sua igreja na sua totalidade. O Senhor Jesus não quer você pela metade. O Senhor Jesus não quer o seu braço, não quer sua perna, não quer sua mente. Ele quer você na sua totalidade. Jesus Cristo quer você por inteiro, porque você é obra das mãos dele, é a coroa da criação. E por você ser coroa, ele tem um sentimento todo especial por você, por mim, por nós. Primeiro, Satanás sempre quer nos enrolar. Segundo, nós vamos ser atraídos pelo pecado? Não é o diabo. Não, não é. A gente dá muito crédito para o diabo. A concupiscência, o desejo é nosso. Satanás, ele vai querer nos envolver. Vai nos atrair querendo nos envolver. Mas o erro é nosso. E voltando ao que eu disse, que Jesus Cristo era tentado de fora para dentro, mas não de dentro para fora. O ser humano, ao contrário, de dentro para fora, mais de fora para dentro, mais de dentro para fora também. Porque nós não sabemos qual é o limite. Olha só para você ter uma ideia. A gente não sabe nem onde é o limite entre a nossa necessidade física. Nós nos alimentamos, a gente não sabe. É uma linha tênue onde a gente para, supriu a necessidade, a gente para, ou onde começa a entrar a gula. Nós não sabemos. O homem não sabe a linha tênue onde termina o contemplar de uma beleza, né? Onde começa a lascívia. E a gente sabe. Se olhou, desejou, já era, cometeu o pecado. O ser humano não sabe essa linha tênue, onde termina uma e começa a outra. Não sabemos. E Satanás sempre, com certeza sempre, ele não vai medir esforços, não vai ter tempo para ele, em todo tempo, em qualquer lugar. Nós estamos sempre alvos de Satanás, sempre querendo nos tentar, sempre querendo nos atrair, nos aprisionar, levando o ser humano à morte. E é uma morte eterna, onde o fogo não cessa e o bicho não morre. Esse é o lugar que a palavra de Deus fala para aqueles que não viveram uma vida com Jesus, não viveram uma vida plena de santidade, segundo a palavra de Deus, segundo as ordens de Jesus Cristo, segundo o exemplo de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo provou que é possível o homem ser tentado e não ser enganado. Tu prova e deixa bem claro isso. Me perdoa, pastor. Quando eu estava para vir para cá, eu ouvi falar, poxa, o nosso pastor aqui está jejuando 40 dias. Eu não sei se essa foi assim direito, pastor. Foi o que eu fiquei sabendo. Falei, Jesus, que homem tremendo. Né? E realmente eu posso contemplar isso hoje com os meus olhos. Realmente é um homem tremendo. Deus tem uma família tremenda. Né? Tem um desejo... A gente é visível isso, tem um desejo muito grande pela obra. Mas é homem também. É tentado? É tentado. Mas tem nos ensinado que Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Jesus Cristo é o nosso alvo. Porque pecado significa isso. Errar o alvo. Pecado significa abusar da autoridade, da liberdade que Deus nos dá. Porque era muito fácil Deus criar o ser humano em linha
E para cada um, ou para todos, Deus sentar no seu trono e com um joystick controlar todos. Era muito fácil. Só que Deus criou o homem com o livre-arbítrio, criou Satanás com o livre-arbítrio, criou os anjos com o livre-arbítrio, porque se não fosse assim, os anjos não teriam decidido em acompanhar o diabo quando ele foi expulso dos céus. Então a decisão está nas nossas mãos. Se nós vamos querer realmente passar pelas provas, e assim como Paulo declarar, em tudo sou aprovado, eu passo pelo, não lembro direito do texto agora, mas nas provas sou aprovado, uma coisa desse tipo assim, depois a gente corrige isso. Né? Mas Jesus Cristo deu exemplo para nós, que é possível, é possível. Vai gerar dor? Vai. Não sei aqui quantos jejuam, mas se você jejua, você sabe como que é difícil. Não vai falar para mim, não, eu jejuo porque eu sou o cara mais santo, a mulher mais santa, isso para mim eu tiro de letra. Mentira. Não é fácil. Mas gera um poder tremendo quando a gente passa pelo teste e é aprovado. E diga-se de passagem, temos que passar com reacupacento. Nota 100. Ou nota A mais. E eu queria que você se colocasse de pé. Quero fazer uma coisa especial aqui hoje. Queria chamar aqui à frente o pastor